Aqui são 11 horas e 41 minutos. Algumas reportagens publicadas nos últimos dias colocam a Jovem Pan como protagonista de um episódio sobre o qual a emissora não tem qualquer controle. As publicações mostram que de janeiro até hoje não houve contratação de publicidade do governo federal nas plataformas da Jovem Pan, tanto o rádio, a televisão e o digital. E mais, revelam que durante o governo passado de Jair Bolsonaro, a Jovem Pan também esteve fora do ranking das empresas que mais receberam verba, inclusive abaixo de algumas que têm menos audiência e representatividade no mercado. Quem explica melhor essa história é o Daniel Lier. Veículos de imprensa de todo o país estampam em suas capas a escolha do governo federal de excluir a Jovem Pan de suas ações de publicidade nos 6 primeiros meses da administração Lula. Mas os dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República mostram também que a Jovem Pan esteve muito longe de figurar entre os principais recebedores de dinheiro no governo do ex-presidente Bolsonaro. Ficou fora do ranking dos 10 maiores destinatários de verba e recebeu valores inferiores do que algumas empresas com menos representatividade e audiência do que o Grupo Jovem Pan. O contrário do que sempre foi noticiado. Vejam o comparativo. As rádios AM, FM e Jovem Pan News obtiveram em 2022 R$1.681.656,87. Em 2023, nenhum centavo sequer. A TV Jovem Pan News recebeu em 2022 R$1.931.380,02 e em 2023 nenhum real. As plataformas digitais do Grupo Jovem Pan receberam no ano passado R$96.540,50. Já nesse ano não ficaram com nenhuma fatia de verba publicitária. O doutor em Direito Público e Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho, fala que a distribuição tem que levar em conta dados técnicos como audiência e não aspectos ideológicos, sob o risco de responsabilização dos gestores. Quando nós olhamos para a administração pública e para todos os atos praticados para a administração pública, há necessidade do que nós chamamos de impessoalidade. O administrador público, quando for praticar qualquer ato, inclusive de distribuição de verbas publicitárias, ele deve levar em consideração critérios objetivos e não o seu sentimento pessoal ou os aspectos ideológicos relacionados à sua decisão. Então, quando o administrador público opta por uma emissora A em detrimento à emissora B, ele deve justificar esta decisão com base no Ibope desta emissora e não com base na pauta ideológica ou na pauta política dessa emissora. Sob pena de, optando por critérios ideológicos em detrimento a critérios objetivos e, obviamente, impessoais, estar cometendo um ato de improbidade e até um crime. A Jovem Pan tem mais de 80 anos de história e figura entre as maiores audiências da mídia brasileira, atendendo a todas as camadas sociais, sem distinção de cor, raça, religião ou idade. Apesar disso, como os dados disponíveis no site da Secom mostram, a verba destinada pelos governos Lula e Bolsonaro está muito abaixo do valor que seria compatível com a representatividade e alcance de audiência da Jovem Pan. A rede de rádios Jovem Pan está presente em todos os estados do país e abrange mais de 18 milhões de ouvintes por mês no Brasil. Na televisão, a Jovem Pan News está consolidada como a segunda colocada entre as TVs de notícias dos canais a cabo. Desde o início de 2023, na média dos meses, pelo menos 3,7 milhões de telespectadores sintonizam o nosso canal.
Os números digitais são ainda mais impressionantes. No último mês, foram 275 milhões de visualizações, 28 milhões de usuários únicos e abrangência de mais de 42 milhões de pessoas nos canais da Jovem Pan no YouTube. O podcast do Pânico está entre os mais ouvidos da América Latina. Para se ter uma ideia, em junho, os números somente do App News atingiram mais de 29 milhões de views. No cenário global, o quadrilátero composto por TV, site, rádio, FM e 76,7 bateu 60 milhões de impactos. Isso só confirma que a Jovem Pan é uma empresa de fato multiplataforma com alcance nacional suficiente para ser considerada um canal estratégico para a distribuição da comunicação do governo federal com a população, como atesta o jurista César Dario Mariano. Para ele, a gestão deve agir com isonomia num ambiente democrático a fim de não prejudicar o público em geral. E explica como deveria ser feita a divisão. E o público, em geral, ele quer saber de todas as versões, não apenas a versão que seja simpática A, B ou C. Também quer saber das versões divergentes. Então, não se pode, dentro de critério de isonomia, privilegiar uma emissora em detrimento das outras, só porque essa emissora que acaba sendo prejudicada é crítica do governo, e aquelas que são favoráveis ao governo, elas são beneficiadas. Isso daí viola a isonomia e nós poderíamos até falar de um abuso do poder político e econômico por parte do governo. O que eu vejo é que todas as emissoras deveriam receber verbas públicas da mesma maneira, ser dividido equitativamente em todas as emissoras, todos os jornais, todas as rádios, para que todas elas recebam a mesma fatia de verba pública. Não cabe ao veículo definir a verba que recebe, seja de uma empresa privada ou de um governo. Mas nesse último caso, quando o dinheiro é público, os especialistas são taxativos ao dizerem que é imprescindível a adoção dos critérios utilizados como praxe no mercado publicitário. E olha, gente, importante dizer que a Jovem Pan sempre defendeu e a lei determina que as verbas públicas, tanto federal, estadual e municipal, devem respeitar o máximo rigor técnico para que sejam empregadas em quaisquer veículos de mídia. E justamente por isso é que causa estranheza que a Jovem Pan não esteja entre os 10 primeiros nas listas de veículos que receberam verbas publicitárias do governo federal nesta e na administração anterior. Um veículo que fala com praticamente metade da população brasileira deveria ser um dos canais prioritários para levar a comunicação do governo para os 4 cantos do país. Não é a Jovem Pan que deve dar explicações, portanto, o governo deve prestar contas à população sobre os critérios utilizados para o emprego do dinheiro público. Outro fato que causa estranheza é a repercussão gerada por esse dado que é público, divulgado pelos canais oficiais da administração federal. A escolha da Jovem Pan como título dessas reportagens é óbvia. Mais um capítulo na campanha difamatória e mentirosa promovida contra a emissora. São 11h